nosso Gota a Gota de hoje, nós vamos pensar em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11 vai falar da vida de um homem chamado Nimrod, que de acordo com Gênesis 10, versículo 8 ao 10, ele era o líder dessa civilização, que tomaram a decisão de se levantar contra a ordem que Deus tinha dado a Noé no capítulo de número 9. No capítulo de número 9, Deus disse a Noé: você vai se multiplicar, você vai se espalhar por toda a terra. Mas aqui em Gênesis capítulo 11, encabeçado por Nimrod, ele disse: não, nós vamos construir uma cidade. Lembra-se de Gênesis capítulo 4, quando Caim também construiu uma civilização? Agora então, Nimrod vai construir uma civilização que nós no futuro das Escrituras conheceremos como Babilônia e que atualmente hoje é uma nação chamada Iraque. Esse Nimrod, liderando essas pessoas, disse: vamos fazer tijolos e vamos construir uma cidade para que a gente possa viver em comunidade e não sejamos espalhados sobre a terra. Vamos edificar uma torre cujo topo toque os céus e vamos fazer com que o nosso nome seja célebre, com que o nosso nome seja famoso, indo em contra de tudo aquilo que Deus tinha dito para Noé em Gênesis capítulo 9, que era de fazer com que a terra toda fosse povoada. Esse Nimrod diz: de forma alguma vamos nos espalhar. Então constrói essa torre. Eles estão conversando, eles têm só uma língua, eles conversam em um só idioma, portanto todos eles podem compreender. Me passa o tijolo era passado, me passe a argamassa era passada, sobe esse degrau, o degrau era subido, porque todos entendiam a linguagem do próximo. Só que eles estão construindo uma Babel, eles estão construindo uma torre e o alvo deles é poder alcançar os céus. Claro que Isaías 45, 46 e 47 vai mostrar para nós que essa torre era uma espécie de uma torre esotérica. De forma alguma, Nimrod acreditava que faria uma torre que ia chegar lá nos céus. Ele não era tão nécio assim. Mas o que ele está querendo dizer, mais ou menos, é o seguinte: se Deus mandar um dilúvio novamente, nós temos aonde nos abrigar. Se Deus mandar com que as águas cubram a terra novamente, como fez na época de Noé, nós escaparemos, faremos uma grande torre que, se o dilúvio chegar, nós estaremos seguros aqui. Eles estão fazendo isso com a intenção de não cumprir a vontade de Deus, de não se espalharem sobre a terra. Eles estão fazendo isso para que o seu nome se torne célebre, para que eles se tornassem conhecidos e famosos por essa façanha. Então Deus dos altos céus intervém e sabe que, como eles falam uma só língua, eles podem se compreender, eles podem se comunicar. Então não haverá restrição para essas pessoas que têm uma linguagem só. Então Deus desce e confunde a língua dessas pessoas. Eles são orgulhosos. A pessoa orgulhosa, ela pensa no seu nome, ela pensa nos seus planos. A vontade e o desejo de outras pessoas não são importantes. A vontade de Deus não é importante. O que é importante é a sua própria vontade. Ela vive para si mesmo, ela é egocêntrica. Por isso Deus tem que confundir, porque o que você fala não é importante para mim, desde que o que você fala esteja de acordo com os meus planos. Então Deus tem que trazer uma confusão, de forma que, como você não tem importância para mim, agora o que você falar não vai ser compreendido por mim, e o que eu falar também não vai ser mais compreendido por você. Essa é a linguagem do orgulho. E aquilo que seria uma Babel, que é uma palavra como caldeia, aramaica, que significa porta dos céus, que é a palavra que é usada em Gênesis capítulo 28, que é a palavra Betel. Jacó disse: esse não é outro lugar a não ser a casa de Deus e a porta dos céus. Aquilo que deveria de verdade ser uma porta dos céus, Betel,
se transforma em uma Babel, em um lugar de confusão, em um lugar onde as pessoas não conseguem se compreender. Tudo isso por causa do orgulho de querer se levantar contra a vontade de Deus e de fazer o seu próprio nome célebre. Que Deus nos guarde, que Deus guarde você, que você não viva só para você, que você não viva para fazer o seu nome célebre, que você não viva para construir coisas, monumentos e memoriais para glorificar o seu nome, que você viva para a glória de Deus, para que a sua vida sempre tenha uma Betel de verdade e nunca uma Babel de confusão. Que Deus te abençoe e guarde a sua mente e o seu coração em Jesus, o nosso Senhor.